Marcos 5, versículos 21 a 24. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e imediatamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos continuar a leitura a partir do verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Tema para nossa meditação: Jesus, a esperança dos desesperançados. Todo o contexto desse texto revela para nós que Jesus é a esperança dos desesperançados. O primeiro exemplo disso acontece no capítulo 4, quando os discípulos, depois de um dia intenso de ensinamento de Jesus, recebem a ordem de Jesus para atravessar o mar, e Jesus vai dormir, e de repente eles são apanhados por uma tempestade que surge repentinamente, e os discípulos desesperados pensam que vão naufragar. Recorrem a Jesus, e Jesus acalma o mar e faz sossegar o vento. Jesus é a esperança também de um homem desesperançado quando chega em Gadara, no capítulo 5, de 1 a 20. Um homem enjeitado pela família, enjeitado pela sociedade, possesso de uma legião de demônios. Jesus o liberta, Jesus o cura, Jesus o transforma, e Jesus o envia como missionário às 10 cidades de Gadara, de Decápolis. Jesus ainda é a esperança dos desesperançados, quando ele, exprimido por uma multidão, é tocado por uma mulher anônima há 12 anos, sofrendo uma hemorragia crônica, grave, sem nenhuma esperança de cura, e Jesus a liberta do seu mal, Jesus a salva e a despede em paz. Mas agora, Jesus ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele tem poder sobre a morte, revelando que, na verdade, ele é a esperança dos desesperançados. Eu quero, nesta noite, olhar para esse texto e focar apenas 2 pontos. Primeiro ponto, Jairo vai a Jesus. O segundo ponto, Jesus vai com Jairo. Primeiro ponto, Jairo vai a Jesus, levando consigo a sua causa desesperadora. Vamos olhar alguns aspectos. Primeiro, o desespero de Jairo levou a Jesus com um profundo senso de urgência. O texto nos informa que Jairo tinha uma filha. Lucas diz que era uma filha única, e acrescenta o fato de que ela tinha 12 anos. Quando Jairo vai a Jesus, a sua filha está à morte. Possivelmente esta doença havia se agravado. Jairo já devia ter buscado todos os recursos disponíveis à época. Depois que ele chegou ao fim da linha, no fim do túnel,
quando todas as esperanças acabaram, Jairo não viu outro caminho, outra alternativa a não ser ir a Jesus e ir com um senso de urgência. Carinhosamente ele diz: a minha filhinha, não era um bebê, era um adolescente. Se era filha única, significa que a descendência de Jairo estava em risco de acabar. Era como que uma flor que estava murchando antes mesmo de desabrochar. Da cultura hebraica, uma menina com 12 anos estava vivendo a transição de menina para moça. E era a partir desse período de 12 anos para 13 anos é que, via de regra, uma menina já adolescente podia casar-se dentro da cultura judaica. E é neste umbral transicional que esta menina adoece e adoece para morrer. E desta maneira, Jairo busca Jesus, aflito, desesperado, tocado por um tremendo sofrimento. E aqui é uma lição que eu quero tirar. O sofrimento, muitas vezes, é o caminho que Deus mesmo pavimenta para nós irmos a Jesus. Na verdade, frequentemente, a aflição é a própria voz de Deus ao nosso coração. Muitas vezes, as aflições tornam-se fontes de bênção para a nossa vida, quando essas aflições nos levam a Jesus. E não foi diferente com Jairo. Não foi diferente com Jairo. Foi o sofrimento que o levou aos pés do Senhor Jesus. Perceba o segundo aspecto: o desespero de Jairo levou-o a transpor algumas barreiras. E eu quero evocar duas barreiras que Jairo precisou transpor para ir a Jesus. A primeira barreira que ele precisou transpor foi a barreira da sua posição. Ele era o chefe da sinagoga, segundo Lucas. Segundo Marcos, um dos principais da sinagoga. E esta era uma posição de destaque na sociedade. Era aquela pessoa responsável para cuidar da sinagoga, que cuidava do culto, da liturgia, que era responsável em convidar as pessoas para ensinar na sinagoga, quem tomava conta dos rolos da escritura, é quem cuidava, por exemplo, da escola. A sinagoga era o local onde se reuniam para estudar a palavra de Deus, a lei, os salmos, os profetas. Durante a semana era uma espécie de tribunal de justiça, de tal maneira que o líder ou chefe da sinagoga era um homem que desfrutava de grande conceito na sociedade. Meus queridos, este homem, para ir a Jesus e se prostrar aos pés deste rabino da Galileia, precisava despojar-se dessa posição que ocupava. E muitas vezes, algumas pessoas perderam determinadas bênçãos espirituais por causa da vaidade, por não quererem descer do seu pedestal, por se acharem muito importantes. Lembram de Naamã, quando ele foi a Eliseu, e quando Eliseu deu-lhe uma ordem, indiretamente, porque nem falar com ele foi, mandou os seus servos falarem para Naamã: ide ao Rio Jordão e mergulhai 7 vezes, e diz a Bíblia que Naamã pensou: eu pensei que esse profeta viesse a mim e fizesse, então, pusesse as mãos sobre a lepra para eu ficar curado. Ele pensou que Naamã, que Eliseu daria a ele um destaque que Eliseu não deu. Na verdade, a vaidade tinha subido à sua cabeça. Ele pensou que no reino de Deus houvesse estratificação social, que houvesse grau de importância entre as pessoas, como no mundo. E não fora a intervenção de um dos seus soldados, Naamã teria voltado leproso para a Síria. Esse texto está nos informando outra coisa muito importante. É que o status, a posição econômica, a posição social, a posição política, a riqueza, não é garantia para ninguém de que o problema, de que a dor, de que a aflição, de que a doença, de que a morte bata a sua casa. O problema chega para o pobre e chega para o rico. A doença entra na casa do pobre e na casa do rico. A enfermidade entra na choupana e entra no palácio. O luto está presente tanto nos palácios quanto nos casebres. A posição de destaque ocupada por Jairo não evitou que a sua filha ficasse enferma, que a sua filha chegasse a morrer. Para Jairo poder ir a Jesus,
ele teve que se despir de quaisquer sinais de vaidade, de presunção, de soberba, da posição de destaque que ocupava na sociedade. Mas ele precisou romper uma segunda barreira. Não apenas a barreira da posição, mas a barreira da oposição. Porque se ele era um líder da sinagoga, se ele era o chefe da sinagoga, certamente Jairo era íntimo amigo dos fariseus, dos escribas, das maiores autoridades religiosas da época. E a essas alturas, Jesus Cristo já era persona non grata nas sinagogas. A essas alturas, os grandes líderes religiosos de Israel já mancomunavam para matar Jesus, desde lá do capítulo 3, verso 6, do livro de Marcos, que os fariseus, os escribas, se mancomunam com os herodianos para matarem a Jesus, porque o ensinamento de Jesus contrariava, de certa forma, os propósitos pessoais dos líderes de Israel. E desta maneira, quando Jairo vai a Jesus, certamente ele vai estar na contramão da vontade desses líderes maiores da religião judaica. De certa forma, os líderes viam Jesus como uma ameaça, já queriam matá-lo. E Jairo, para ir a Jesus, ele tem que transpor essa barreira. O que é que eles vão falar? O que é que eles vão dizer? Ele está disposto a enfrentar não apenas a crítica, mas até mesmo a retaliação, para prostrar-se aos pés de Jesus. Muitas pessoas deixam de ir aos pés de Jesus, porque fica com medo do que a família vai dizer, que os amigos vão dizerem, do que o mundo vai falar. Enquanto nós não estivermos dispostos a abrir mão e a renunciar tudo por causa de Jesus, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Ele disse, se alguém não repudiar pai, mãe, irmãos, irmãs, por causa de mim, não é digno de ser meu discípulo. Desta maneira, ninguém, nem nada pode se interpor no caminho do discipulado de alguém para se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Mas um terceiro ponto que eu quero destacar. O desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, é a dor que unta os nossos joelhos? Quantas vezes são as águas que rolam pela nossa face que umedecem os nossos joelhos? Tantas vezes são as aflições que quebram toda a resistência da nossa alma. E porque Jairo está passando por um momento de profunda angústia, este homem, esse líder, se prostra aos pés do Senhor Jesus. E três coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Jairo se humilha diante de Jesus. Ele tem que reconhecer que ele está diante de alguém que é maior do que ele, que é maior do que os líderes de Israel, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, de alguém que é maior do que a sinagoga, do que o templo. Ele reconhece que está diante de alguém que tem poder, que tem autoridade sobre a enfermidade, e ele se prostra diante de Jesus. O líder se prostra, sem nada exigir, apenas ele pede, e pede humildemente. Ele não chega diante de Jesus para estadear seus predicados, seus títulos, sua posição de liderança. Ele não defende a si mesmo, ele não reivindica para si mesmo nenhuma coisa de mérito. Ao contrário, ele se prostra e humildemente suplica. Na verdade, não há lugar mais elevado na terra do que prostrar-se aos pés do Senhor Jesus. Um homem nunca está num pedestal tão alto como quando ele está prostrado aos pés do Senhor Jesus. Quem se prostra diante de Jesus, ergue-se diante dos homens. Porque aqueles que se prostram aos pés do Senhor Jesus, haverão em breve de estar assentados à destra dele, junto ao trono do Pai. Notem vocês a segunda coisa, que Jairo não apenas se prostra aos pés de Jesus humildemente, mas Jairo clama com perseverança. Você pode perceber isso quando o texto assim nos informa. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, venha, impõe as mãos sobre ela,
para que seja salva e viverá. Grife a expressão, e insistentemente lhe suplicou. Ele não apenas ora, ele não apenas pede, ele pede com insistência. Dá-me a impressão que, de início, ele não encontra uma resposta favorável ao seu clamor. Doutra feita, não teria continuado a rogar. Por que tantas vezes parece que Jesus não ouve de imediato, ou não atende de imediato, ou não sinaliza de imediato uma resposta favorável? Não é porque ele seja insensível. Sempre que Jesus demora nessa resposta, existe um plano, existe um propósito, existe uma pedagogia por trás. Ele está querendo perceber na vida do suplicante a perseverança necessária, a insistência necessária, a determinação necessária de clamar e de buscar aquilo que se está pedindo. Jairo tem disposição de pedir, disposição de não abrir mão daquilo que pede, não desistir da sua causa. Mas veja, em terceiro lugar, que Jairo está não apenas se prostrando, não apenas clamando com insistência, mas ele está clamando também com fé. Porque a fala dele no verso 23 diz assim: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele crê que se Jesus impor as mãos sobre a sua filha será salva e viverá. Certamente Jairo, e aqui nós cremos que ele devia ser líder de uma das sinagogas de Cafarnaum, já vira muitos milagres de Jesus, já ouvira sobre muitos milagres de Jesus. Possivelmente ele mesmo tinha sido testemunha ocular das maravilhas que Jesus já havia operado. E ele tinha plena convicção de que se Jesus fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filha, não importava a gravidade do mal, a sua filha seria curada, seria erguida, seria salva. Na verdade, a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Foi severamente testada, mas amavelmente encorajada. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nos aproximarmos do Senhor, precisamos fazê-lo com fé, entendendo que para Ele não há impossíveis, entendendo que o impossível dos homens é possível para Deus, que agindo Deus, ninguém o impedirá. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele é o Deus diante de quem as causas perdidas podem se tornar históricas para a glória do seu próprio nome. Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. Agora vamos ver o segundo ponto da mensagem. Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. O texto no verso 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. E essa expressão é fenomenal. E ela nos ensina alguns pontos importantes. Primeiro, quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Em momento nenhum o Senhor nos promete ausência de dor. Em momento nenhum o Senhor nos promete ausência de aflição. No mundo tereis aflições, disse Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, diz que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Timóteo 3,12 que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, enfrentarão sofrimento. De tal maneira que a vida cristã não é uma colônia de férias, não é uma redoma de vidro, não é uma estufa espiritual, nem um paraíso na terra. A vida cristã é marcada por muitas lutas, por muitas dores, por muitas lágrimas, por muitas aflições. E Jesus não nos isenta da dor, mas Ele caminha conosco pela estrada da nossa dor. E Jesus foi com ele, porque Jesus se importou com ele. Jesus vai com você, porque se importa com você. Quando você enfrentar os rios caudalosos, Ele vai atravessar esses rios com você. Quando você passar por ondas revoltas e encapeladas, Ele estará junto de você. Quando você tiver que cruzar as fornalhas ardentes, Ele será o quarto homem a caminhar com você. Ele jamais deixará você. Ele jamais abandonará você. Jesus caminha conosco na nossa angústia e na nossa dor. E se você perceber esse texto,
Há 3 palavras de Jesus nesse texto. 3 palavras. Eu queria que você olhasse comigo quais são essas 3 palavras. A primeira palavra de Jesus está no verso 39. Melhor, no verso 36. A primeira palavra é a palavra da fé. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer que Jesus pudesse curar sua filha. Mas agora, a desesperança bateu à porta do seu coração. Porque ele recebe um recado: tua filha já morreu. Por que incomodas ainda o mestre? Chega um momento em que os membros da família da casa de Jairo pensaram o seguinte: agora não tem mais jeito, agora é tarde demais, agora é uma causa perdida. E quando parece que tudo está perdido, surge a palavra da fé: não temas, crê somente. A fé crê no impossível, a fé vê o invisível, a fé toma posse do impossível. Não temas, crê somente. A segunda palavra de Jesus está aí no verso 39. A criança não está morta, mas dorme. Essa é a palavra da esperança. Meus irmãos, essa é a palavra da esperança em todo o funeral de um crente. Não é verdade? Por que que nós, na hora que estamos sepultando os nossos mortos, não nos sepultamos com eles na cova do desespero? Por quê? É porque temos esta esperança de Jesus. Ele, ela, não está morto, não está morta, mas dorme. Nós cremos que a morte para o cristão é apenas um sono. A morte não é definitiva. A morte não é final. A morte não tem um ponto final na nossa existência. Quando Jesus regressar na sua gloriosa vinda, os que dormem em Cristo ressuscitarão e serão acordados e receberão um novo corpo, cheio de glória, como o corpo do Senhor Jesus, corpo glorificado. Temos esta palavra de esperança. Mas Jesus dá uma terceira palavra nesse texto. Primeiro foi a palavra de fé, segundo foi a palavra de esperança, mas a última palavra de Jesus nesse texto é uma palavra de poder. Está aí no verso 41, quando Jesus diz assim: menina, eu te mando, levanta-te. São 3 ordens de Jesus nesse texto. A primeira ordem é a ordem da fé, a segunda ordem é a ordem da esperança, a quarta ordem é a ordem do poder. Menina, eu te mando, levanta-te. Até a morte tem ouvidos para escutar a voz do Senhor soberano do universo. E a morte tem ouvidos obedientes para atender ao comando daquele que tem as chaves da morte em suas mãos. Quando a menina se levanta, ela não se levanta apenas da morte, ela se levanta também da enfermidade, porque ela não foi apenas ressuscitada, também curada. Quando ela recebeu vida, também recebeu cura. Ela não ressuscitou para o seu estado de enfermidade, ela ressuscitou para o estado da saúde. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Eu fico imaginando, irmãos, que enquanto aquela mulher hemorrágica recebia graça, Jairo, pai daquela menina moribunda, vivia o inferno, dizia Adolf Paul. É só entrar na pele deste homem, é só entrar do burburinho desta multidão para sentir o que está passando na alma deste homem. Ele desesperadamente vai a Jesus e clama por Jesus para ir à casa dele, impor as mãos sobre a sua filha para que ela fosse curada. Não bastasse a multidão acotovelando Jesus daqui, dali, dacolá, de repente uma mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus para fazer uma pergunta inconveniente na opinião dos discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, todos te apertam, e tu perguntas quem me tocou? E Jesus para a caminhar, diz: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. E logo a mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo, manifesta-se, diz para Jesus que fora ela. E Jesus então diz: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. E certamente este contato com esta mulher deve ter delongado um tempo. Parecia uma eternidade para Jairo. E é nesse momento que os emissários chegam para Jairo e dizem: agora não adianta mais. Tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre.
E eu fico imaginando o ambiente da mente, do coração, da alma deste homem, lidando com a demora de Jesus. E você pode perguntar, por que Jesus demorou? Por que Jesus não se apressou? Por que Jesus prontamente não correu para atender um pedido urgente do líder da comunidade? É porque Jesus não estava tratando apenas daquela mulher hemorrágica, Jesus estava tratando também com Jairo. A demora de Jesus, meus amados irmãos, não é sem propósito. Ela nos custa muito, ela nos aflige muito, ela nos faz doer muito a alma, mas Deus tem um plano quando Ele parece demorar em nos socorrer na nossa aflição. Muitas vezes Jesus parece demorado, muitas vezes. Quando aqueles discípulos estavam no mar da Galileia, remando, desesperados, varridos pela fúria dos ventos, desde o romper da tarde até as 3 horas da madrugada, diz a Bíblia que eles estavam profundamente desesperados. Parecia que o socorro não ia chegar, e Jesus vai ao encontro deles apenas às 3 horas da madrugada, andando sobre o mar revolto, mostrando para eles que aquilo que os ameaçava, que os intimidava, estava literalmente debaixo dos seus pés. Eu fico olhando, por exemplo, quando Jesus chega em Betânia, depois que Marta mandou um recado para Jesus, está enferma, aquele a quem amas, Jesus não vem, Marta se frustra, Marta se encaverna, tomada por uma amargura, por uma revolta, por uma angústia, por um desespero, por uma frustração. Só depois de 4 dias que Lázaro está sepultado, que Jesus chega em Betânia, e Marta então extravasa a sua dor, extravasa a sua angústia, a sua revolta, e se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outros termos, ela disse, o senhor chegou atrasado, agora é tarde demais, agora não tem mais jeito, agora é uma causa perdida. E Jesus diz, Marta, o teu irmão deve ressurgir. Eu sei, mas ele vai ressurgir no último dia. Eu queria um milagre hoje, o senhor não me atendeu na hora da minha necessidade. Quando Jesus mandou abrir a porta do túmulo, Marta interrompeu de novo e disse, Senhor, agora é tarde, já cheira mal. E Jesus precisa corrigi-la. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes nós ficamos desesperados com a aparente demora de Jesus. Mas eu quero lhe dizer que os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Quando Jesus parece demorar, Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Terceira coisa, quando Jesus vai conosco, não precisamos temer mais notícias. Verso 36, mas Jesus, se acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. O recado que os homens da casa de Jairo trouxeram para ele foi uma palavra desalentadora, desesperadora. Sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Na visão daqueles homens, a esperança tinha se esgotado. E eles pensaram, há esperança para os vivos, nenhuma para os mortos. Assim pensamos nós também, tantas vezes. Certamente parecia que a última faísca de esperança no coração de Jairo havia sido arrancada. Parece que o mundo havia se desabado sobre a cabeça de Jairo. Uma solidão incomensurável tinha abraçado a alma de Jairo. Mas Jesus, sem dar atenção às palavras tão contundentes, tão desesperadoras dos emissários da morte, contrapõe a palavra da morte à proposta da fé. Não temas, Jairo, crê somente. Notem vocês, irmãos, que no Evangelho de Marcos, a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé, do milagre da fé. Não é que quando se faz um milagre, se produz fé, mas a fé vem como consequência, mas o milagre vem como consequência da fé. Não temas, Jairo, crê somente. O que na verdade está acontecendo é o seguinte, na hora que os nossos recursos acabam, na hora que todos os recursos humanos esgotam-se, Jesus está dizendo para nós, ainda tem jeito, ainda tem uma saída, ainda tem uma solução, ainda tem uma resposta, ainda Ele pode intervir. Se creres, verás a glória de Deus. O livro de Jó diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus. Um dia o Senhor Jesus vai tragar a morte para sempre, diz Isaías 25:8. Desta maneira, se você caminha com Jesus,
Se Jesus caminha com você, você não precisa temer mais notícias. Na hora H, Jesus sempre abre uma porta de livramento. Sempre. Foi assim com Abraão lá em Moriá. Quando na última hora, Deus mostrou para ele um cordeiro. Foi assim com o povo, ao sair do Egito. Na hora H, Deus abriu o mar e o povo passou. E a libertação veio. Foi assim com Davi, no campo de batalha. Na hora definitiva, Deus levantou Davi para vencer o gigante Golias. Foi assim com o rei Josafá. Quando encurralado pelos inimigos confederados, Deus abriu um caminho de vitória, enquanto o povo começava a louvar a Deus. Quando você pensa que não tem saída, quando você pensa que não tem vitória, quando você já entregou os pontos, quando você já jogou a toalha, quando você pensa que chegou no fim do túnel, quando você chegou no fundo do poço, Deus abre uma porta de livramento. Quando Jesus caminha com você, você não precisa temer mais notícias. Não temas, crê somente. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa tomar posse desta palavra de Jesus. Porque onde o medo domina, a fé não reina. Mas aonde a fé prevalece, o medo tem que ir embora. O que é que está enchendo o seu coração de medo nesta noite? O que é que está assaltando o seu coração de temor nesta noite? Tira os olhos das circunstâncias. Põe os seus olhos em Deus. Porque a palavra dele para você e para mim nesta noite é: não tenha medo, tenha fé. Quarta lição, irmãos. Quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Veja o verso 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Na verdade, tanto os que foram avisar a Jairo, quanto os que ficaram em casa, quanto os pais daquela menina, todos acreditavam que a menina estava morta. E ela estava. Mas todos acreditavam que a morte era uma causa perdida. Era um problema insolúvel. Era uma situação irreversível, irremediável. Mas mesmo que a morte mostre a sua carranca, ela não é páreo para o poder de Jesus. Mesmo que ela esteja presente, nós não precisamos nos assustar. É por isso que o culto à morte é declarado sem sentido e a morte é denunciada. Ela morreu. É uma palavra a qual Deus não se curva, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando trouxeram essa palavra para Jairo como se fosse uma palavra definitiva, Jesus não aceitou que ela fosse uma palavra definitiva. Ela morreu, disseram. Quando Jesus chegou, todos estão pranteando, todos estão lamentando, todos estão ali se desesperando. Mas Jesus entra com o solo da ressurreição, diante daquele coral da morte e da incredulidade. Ela não está morta, ela está dormindo. Eu fico pensando que os homens continuam rindo, porque diz o texto aqui que eles riram de Jesus. Transicionaram do lamento para o riso, do riso, da incredulidade e do escárnio. Quantas pessoas estão escarnecendo de Jesus hoje ainda? De vez em quando você vê nos noticiários, nos mais ilustres meios de comunicação, dos nossos periódicos, levanta alguém e questiona uma verdade fundamental do cristianismo. E aí os ímpios riem, escarnecem, zombam. Mas Jesus continua, a despeito do escárnio e das risadas dos céticos e dos incrédulos, continua manifestando o seu poder, continua operando os seus milagres, continua manifestando que Ele é Deus, que nenhum escárnio, que nenhuma zombaria, que nenhum ceticismo pode paralisar a sua caminhada de realizar a obra de Deus e os prodígios de Deus na vida daqueles a quem Ele quer. Nós, às vezes, fazemos coro a esta multidão de céticos e dizemos tantas vezes: não tem jeito. Colocamos o selo da desesperança e dizemos: impossível. E aqueles que põem este selo das impossibilidades diante das causas, só tem uma alternativa: é chorar e lamentar. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz: é só mais um instante, se apenas passageiro, ainda não é um fim, vou estancar suas lágrimas, vou me rir da morte. E estende a sua mão e diz: menina, eu te mando, levanta-te. Nesta noite Jesus tem poder de fazer levantar aquilo que está morto na sua vida, aquilo de que você já desistiu, aquilo de que você acha que não pode mais acontecer. Jesus tem poder de dar uma ordem e fazer aquilo que está morto na sua vida se levantar,
porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Quinto lugar, Jesus vai conosco. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Versos 40 a 42. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Os mensageiros, a multidão, os que estavam naquela casa, todos pensaram que a morte era o fim da linha. Todos imaginaram que agora não tinha mais jeito. Mas Jesus entra naquela casa e afasta os céticos e não permite que os incrédulos o acompanhem. E chega diante daquele quadro desesperador e dá uma ordem àquela menina: Talita cumi. Jesus usa essa expressão porque era uma expressão em aramaico, a língua materna daquela criança. Era a palavra meiga que uma mãe se dirigia à sua filha na cama de manhã, quando era hora de acordar: filha, levanta-te. Foi a mesma palavra que Jesus usou para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua doçura, para demonstrar a sua bondade. Tratou aquela menina com dignidade, como se uma mãe acariciando a sua filha pela manhã a chamasse para se levantar e para viver a vida. Vejam vocês que Jesus não usou nenhuma palavra de encantamento, nenhuma palavra mágica, nenhum método mirabolante, nenhuma cerimônia mística, esotérica, não lançou mão de nenhum expediente espetaculoso. Ele apenas dá uma ordem, e nesta ordem tem autoridade: menina, eu te mando, levanta-te. Diante da voz onipotente do Filho de Deus, a morte curva sua fronte altiva, dobra os seus joelhos, prostra-se vencida perante o Criador. Para Jesus, na verdade, não tem causa perdida. Ele é o mesmo. Ele continua dando vista aos cegos, levantando os aleijados, purificando os leprosos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos. Ele continua ainda quebrando as algemas dos prisioneiros. Ele continua transformando vidas, pegando gente assassina, gente que está vivendo na vida do submundo, gente prisioneira das drogas, do álcool, dos vícios degradantes, e fazendo dessas pessoas vasos de honra. Jesus continua pegando as pessoas jogadas na sarjeta e transformando essas vidas e fazendo-as sentar-se entre príncipes. Jesus continua ainda levantando os caídos, erguendo os prostrados, restaurando os quebrados e fazendo novas todas as coisas. E eu quero terminar com o último ponto. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria da vida. Louvado seja Deus, porque o choro não dura a vida inteira. Todos nós passamos por vales, todos nós passamos por noites escuras e sombrias, todos nós passamos por apertos na alma, todos nós cruzamos tempos difíceis, tempos pedagógicos de Deus na nossa história, tempos que nos levam aos pés de Jesus, tempos às vezes em que nós buscamos todos os recursos do mundo, que não encontramos para nós refúgio. Então recorremos a Jesus, então nos prostramos aos seus pés, então buscamos nele uma saída, e ele vai conosco, e ele acalma a nossa dor, e ele aquieta o vendaval da nossa alma, e ele enxuga as nossas lágrimas, e ele nos dá vitória em nossas causas, e ele transforma o nosso choro em alegria, ele transforma a morte em cenário de vida, ele tira o pranto da nossa casa e traz celebração de júbilo. Ele muda o cenário da nossa história. Louvado seja o seu nome. Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. E Jesus se preocupou com aquela menina. Primeiro, não mandando divulgar essa informação. Talvez Jesus estivesse preservando a privacidade dessa menina. Jesus se preocupa com o bem-estar dessa menina, mandando dar-lhe comida. Porque Jesus estava preocupado também com o seu bem-estar. Jesus se preocupa com a sua alma e com o seu corpo, com a sua eternidade e com o seu tempo. Ele se preocupa com a sua família, ele se preocupa com você. Jesus, a esperança dos desesperançados. Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado.
Ele mostrou isso para a mulher que não podia ser curada. E ele mostrou isso para o pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado. Jesus continua sendo a esperança dos desesperançados. Coloque a sua causa hoje diante dele e receba dele também uma intervenção milagrosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Se você deseja que nós oremos por você, pela sua vida, pela sua família, se você tem uma causa a apresentar diante de Deus, como Jairo tinha uma causa, e ele foi a Jesus e prostrou-se aos seus pés, eu queria convidar você para vir aqui no altar de Deus. Nós vamos nos prostrar também e colocar a nossa causa diante dele. Quando Jairo foi a Jesus, ele estava preocupado não apenas com a saúde da sua filha, ele estava preocupado também com a salvação da sua filha. Ele pede a Jesus: vem, põe as mãos sobre ela e ela será salva. Talvez você está aqui hoje, prostrado aos pés do Senhor por causa do seu filho, da sua filha, por uma causa humana, terrena, temporal. Talvez a saúde dele ou dela, talvez a sua vida pessoal, estudantil, a vida emocional. Mas coloque também diante de Deus a causa espiritual de seus filhos, para que eles sejam salvos. Talvez você está aqui por uma causa pessoal, uma causa que você tem que colocar diante de Deus, por alguém da sua casa, da sua família, da sua igreja. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Ele vai com você, Ele caminha com você, Ele entra na sua casa com você. Talvez a maior necessidade da sua vida nesta noite é que Jesus vá à sua casa, que Jesus entre na sua casa, para afastar de lá o choro, o desespero, e colocar ali alegria e esperança. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, porque ela é rica, porque ela é preciosa. Louvado seja o teu nome, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele pode também nos socorrer, Ele pode também aliviar a nossa dor, Ele também pode estancar as nossas lágrimas, Ele também pode transformar o cenário de desespero em celebração de alegria, de vitória e de esperança, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na nossa parentela, na nossa igreja. Nesta noite nós queremos colocar a causa dos teus filhos e das tuas filhas nas tuas mãos. Te pedimos a tua intervenção poderosa, Senhor. Te pedimos que tu nos dês, meu Deus, uma fé genuína, para que o temor não encha a nossa alma de desespero. Tira os nossos olhos das circunstâncias, Senhor. Tantas vezes ficamos inquietos, porque abrigamos na nossa alma as notícias desesperadoras, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, que agora não adianta mais. Tem misericórdia de nós, todas as vezes que nos entregamos ao desespero, porque deixamos de confiar pela fé na tua intervenção na nossa vida. Deus, levanta os nossos olhos, deposita no nosso coração, Senhor, planta na nossa alma uma fé verdadeira e genuína, Senhor, que só tu podes fazer, e dá esperança ao teu povo, dá alegria ao teu povo, dá vitória ao teu povo, para que o teu povo se prostre aos pés do Senhor Jesus. Que não levemos as nossas causas a nenhuma outra fonte que não aquele que pode resolver os nossos problemas, sejam quais forem, o nosso amado Redentor e Senhor Jesus Cristo. Fortaleça a nossa fé, Senhor, e permita que vejamos a mudança deste cenário na nossa vida e na nossa família, para que nós celebremos louvores ao teu nome e nos deleitemos na tua graça. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão acamados. Nós oramos por aqueles que estão, Senhor, passando por momentos difíceis. Nesta noite nós queremos colocar diante de ti a vida da Helenice, lá no Hospital Santa Rita, Senhor. Põe a tua mão de graça sobre aquela tua serva. Tu és poderoso, Deus, para livrá-la daquela enfermidade. Aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Se aprouver a ti, Deus, põe a tua mão sobre a Helenice e levanta daquele leito, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti o teu servo, o presbítero Haroldo, que viajou ontem para São Paulo, Senhor, para fazer aquela cirurgia. Põe a tua mão sobre o teu servo. Permita que ele retorne para nós, com a sua saúde restabelecida, para testemunho do teu poder e alegria da tua igreja. Deus, nós oramos por aqueles irmãos e irmãs que estão aflitos por outras causas, em relação aos seus filhos, às suas filhas, em relação a quaisquer outras áreas da vida. Tu bem sabes, tu bem conheces a causa que cada um traz aos pés do Senhor Jesus nesta noite.
Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, atende. Ó Senhor, estenda a tua mão e age para o louvor do teu nome. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Restaura a nossa sorte. Alegra a nossa alma nesta noite. Visita o nosso coração. Que voltemos para nossa casa hoje na certeza de que Tu estás conosco. De que aquilo que nos tem feito chorar, Tu és poderoso para reverter essa situação. E nos dar vitória no poderoso nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. É que nós te clamamos. Amém. Amém.